Olá pessoal, muito bem-vindo mais uma vez ao canal Capitar Capital, o canal que fala sobre educação financeira e também o que rola no mundo dos investimentos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ações. Quais os parâmetros você deve levar em consideração para escolher a sua ação? Tomar a decisão de comprar uma ação simplesmente por a queda do valor dessa ação é muito perigoso, pois escolher uma ação simplesmente pela precificação é bastante diferente do que você escolher um outro produto qualquer simplesmente porque o preço caiu e você vai lá e faz a aquisição desse produto. Só levar em consideração o preço não significa que você está fazendo uma boa aquisição. E possivelmente pode até ser que você esteja comprando uma ação por um ótimo valor pelo que ela custava anteriormente. Porém, pode ser também um perigo que você pode estar comprando algo que esteja realmente em ladeira abaixo e que demore anos para se recuperar. Então, escolher uma ação vai muito além de precificação e é o que vamos ver no vídeo de hoje. Então, fica comigo até o final. Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, e para iniciarmos falando sobre como você melhor pode escolher uma ação e quais os critérios você deve levar em consideração, eu vou trazer aqui alguns parâmetros básicos que podem lhe ajudar a escolher melhor a sua ação. Mas antes de adentrar nesses critérios, que é interessante você sempre avaliar antes de tomar essa decisão, vou falar aqui rapidamente e dar um exemplo de precificação. Por exemplo, se você está disposto a comprar um smartphone, por exemplo, primeiro escolhe a marca, você escolhe as configurações, a quantidade de memória que você necessita para definir sim o aparelho que você deseja comprar. Pois bem, definido todos esses critérios, vai te levar a escolher esse tipo de smartphone. Depois você vai pesquisar o preço. E aí você vai a uma determinada loja, pesquisa um preço. Suponhamos que uma loja tenha um valor de R$1.000. Você vai em outra loja e verifica que o preço está a R$900. Opa, já tem uma diferença aqui. E aí você leva em consideração que alguns meses atrás, esse mesmo smartphone estaria custando R$1.200. Ou seja, chegar a uma determinada loja ou um determinado site encontrando o mesmo produto com as mesmas configurações com o valor de R$900, o que custava anteriormente R$1.200, parece uma boa oportunidade, não é verdade? Provavelmente você fecharia a compra. Basicamente é o que nós vamos avaliar em relação à precificação de uma ação. Sabemos que uma análise de precificação é simples, como essa que eu acabei de falar agora em relação ao smartphone. Mas tratando-se de ações, é totalmente diferente. Uma pedida de uma ação que esteja custando um valor realmente abaixo do que ela custava anteriormente não significa que você está fazendo um bom negócio. Pois se você levar em consideração apenas precificação, você corre o risco de fazer um péssimo negócio e levar o seu patrimônio à ruína. Vou trazer um outro exemplo real. A OGX, há algum tempo, as suas ações custavam R$20. Depois de algum tempo, teve uma queda e passou a custar R$15. Logo depois, R$5. E depois de algum tempo, ficou por R$1. Ou seja, parecia uma ótima oportunidade comprar uma ação que custava R$1 e antes custava R$20. Seria um excelente negócio se essa mesma ação não parasse de cair e chegando até os míseros 10 centavos. E dificilmente voltará a chegar à casa dos 2 dígitos. Então, por isso, na compra de uma ação, é muito importante levar diversos fatores a ser analisado do que único e exclusivamente a precificação dessa ação. Vamos trazer alguns elementos que te ajudam
a analisar melhor a ação que vai além da precificação. Existem dois tipos de análise para fazer análise de ações. Uma é a fundamentalista e outra é a análise técnica. A análise técnica é usada mais por trades e analisam o volume de negócio no mercado, a precificação, e aí toma como base a decisão para fazer a compra e a venda naquele momento. E por outro lado, nós temos a análise fundamentalista, que é usada por a maioria dos investidores, como por exemplo Warren Buffett. Aqui no Brasil nós temos também o Luiz Bass, que também é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Então, eles utilizam método como fundamentalista. Então, essa análise é uma análise mais complexa, mas que te dá maior respaldo de segurança a longo prazo. Dentro da análise fundamentalista, eu listei aqui alguns tópicos que podem ser levados em consideração para que você possa avaliar as ações. A primeira dela é a análise macroeconômica. O objetivo é analisar os cenários mais prováveis para esse mercado em particular, da empresa a qual você está querendo escolher, projetando o cenário em particular desse mercado para os próximos anos, com base no que sabemos hoje. Análise qualitativa. Nesse ponto é analisado todo o time da empresa, bem como seus gestores, governança corporativa, histórico da tomada de decisões dessa empresa, conforme o mercado a qual ela está inserida, em comparação também com os seus concorrentes. Como é que essa empresa ela toma decisões, os seus gestores tomam determinadas decisões com base no cenário atual. E também como é que é feita essas decisões com outras empresas do mesmo ramo. Análise quantitativa. Nesse aspecto também é analisado margens operacionais, rentabilidade, endividamento, dentre outros fatores. É necessário fazer análise tanto vertical como horizontal. E por fim, o valuation, que é uma relação entre preço e valor de uma determinada empresa. E quão grande é atrativa essa relação ao investidor. Existe muita subjetividade na análise do valuation, pois uma mesma ação analisada por diferentes especialistas, usando como base o valuation, pode chegar a conclusões totalmente diferentes. Só para vocês terem uma noção, em 2016, quase na mesma época, o mega investidor Coral Icahn se desfazia das suas ações da Apple. Em contrapartida, mais ou menos na mesma época, Warren Buffett fazia totalmente ao contrário, investia pesado nas ações da Apple. E a gente sabe quem levou a melhor nessa. Anos depois, a Apple bateu a sua máxima histórica na Bolsa de Valores. Então, estamos falando de duas figuras altamente emblemáticas na história da Bolsa, dois titãs, mas com visões diferentes. Nós vemos que o Warren Buffett conseguiu levar a melhor nessa. Então, mesmo para os maiores investidores que têm um maior conhecimento, mesmo assim pode tomar decisões equivocadas. Outro ponto também a ser analisado são as demonstrações financeiras. No site da B3 você encontra todas as demonstrações financeiras de todas as empresas que lá estão listadas na bolsa, de forma pública, para qualquer pessoa que quiser ter acesso e sim fazer uma análise mais criteriosa, desde o balanço patrimonial, DRE. Então toda a demonstração, num determinado período, você tem acesso a essas demonstrações. E tem outros critérios também a ser analisado, como o PL, que é o preço da ação, vezes o lucro dessa ação. Tem o EBITDA, que é o resultado operacional da companhia, mais depreciação e amortização. Tem o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E também o VPA, que é o valor da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Então esses são alguns parâmetros a ser também analisados da tomada de decisão da compra de uma ação.
Para complementar todos esses fatores de análise, alguns especialistas mais zelosos e cuidadosos levam em consideração o Dividend Yield, que é um indicador de endividamento e rentabilidade de uma companhia, trazendo assim mais informações que complementem a tomada de decisão na compra e na venda de uma ação. Bom, pessoal, pelo que vocês já deram para perceber, a análise na compra de uma ação, seja ela técnica, geralmente, como eu falei no início do vídeo, mais utilizada pelos traders, que analisa simplesmente a parte de precificação na compra e venda daquele momento específico, se torna teoricamente mais fácil. Porém, a análise fundamentalista, que é uma análise mais complexa, ela leva a diversos fatores relevantes a serem analisados, obviamente que é mais trabalhoso, porém é uma análise que te dá uma maior robustez e segurança para você que está pensando em fazer essas aquisições a longo prazo. Então, a análise fundamentalista é a análise mais sensata e é a que, obviamente, eu mais me simpatizo. Então, para você que não tem tanto conhecimento e não sabe ainda como realmente escolher, a partir do momento que você quiser comprar uma empresa ou definir a empresa que você realmente tem interesse em comprar, aconselho você a pesquisar sobre essa empresa, entra no site dela e aí você começa a fazer essas análises e balanço. Se porventura, mesmo com essas informações, você tiver dificuldade de analisar todos esses fatores relevantes que te proporcionam fazer uma compra mais assertiva, aconselho você a estudar mais ou, se for o caso, procurar algum especialista que te possa dar uma orientação mais precisa como escolher uma ação. Tá ok? E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, dá o joinha de curtir, nos segue lá no Instagram, está aqui em cima, Capital. Compartilha esse vídeo, envia para a sua família, para o seu amigo que tem interesse sobre esse assunto, que tem interesse em realmente fazer investimento na Bolsa de Valores e também fazer outros tipos de investimento. Aqui no canal tem outros vídeos também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima!